Vamos lá, se você apoia o Pablo Marçal, hoje eu tenho notícias boas, mas olha, também tenho notícias ruins. Se você tá aqui pra ver só o circo pegando fogo, esse vídeo promete ser um dos melhores que você vai ver hoje, tá? É o seguinte, Bolsonaro tretando com o Pablo Marçal, jornalista tentando armar pra cima do Marçal, mano, ridículo. Mas teve mais, Marçal falou abertamente sobre a condenação que ele teve na justiça por aplicar golpes bancários, ele falou sobre isso, e Ricardo Nunes se juntando com petistas, olha só, é aí que a gente vê o que o sistema faz para impedir a qualquer custo que novas lideranças apareçam na política. A primeira história é a seguinte, o jornalista Paulo Figueiredo, que pra quem não sabe, está naquela mesma cesta, naquele mesmo balaio que o Monark e o Alan dos Santos, ou seja, com as redes sociais bloqueadas e sem poder pisar os pés aqui no Brasil. Pois bem, ele convidou o Pablo Marçal para uma entrevista e tava tudo certo, até que o Pablo, ou parece que a equipe do Pablo, né, exigiu que ele não perguntasse nada sobre o Alexandre de Moraes. E aí a coisa fedeu. O Paulo Figueiredo expôs essa conversa e taxou o Pablo como covarde, tá? Vamos ver aqui o vídeo e aí vocês vão entender melhor. Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza inclusive da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto era Alexandre de Moraes. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira, mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. E é claro que todos os jornalistas presem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil. Cara, assim, difícil eu opinar sobre isso, porque, sabe, o que o Pablo Marçal ganha comentando essa questão? Sabe, ele não ganha nada, pelo contrário, ele traz mais perigo pra ele do que benefícios. Então, por que comentar nesse momento, sabe? Não, pra mim, tá, a posição dele foi acertada. Não tô falando que ninguém deve comentar, tá? Quem fala assim, mano, eu comento sim, eu não apoio, não sei o quê, tudo bem, pode comentar. Mas eu não acho que isso daí é um tema crucial pro Pablo comentar. Não acho. E assim, não vem me falar, não venham comparar com o Guilherme Boulos, por exemplo, não querer comentar sobre a Venezuela. Porque aí é expor uma contradição. Quem quer ver o Boulos comentando sobre a Venezuela são os opositores, né? A oposição. Agora, no caso do Marçal aqui, quem quer ver ele comentando sobre o Alexandre de Moraes, em sua maioria, são os bolsonaristas. Entendeu? Então, assim, ele já tem do lado dele os bolsonaristas, sabe? Grande parte do eleitorado do Bolsonaro. Então por que ele vai, sabe, comentar? Eu comentaria, sabe? De uma forma ali, meio que superficial ali, mas comentaria, deixaria ali, só pra dar o que o gado quer. Estão perguntando do Moraes. O Moraes, né, pelo que ele fez, precisa ser investigado urgente. E que tenha homens no parlamento, principalmente o Pacheco, para tomar decisão e ouvir a soberania do Congresso Nacional. Eu duvido que ele é homem para isso. Esse Pacheco não passa muito longe disso. Eu não vejo problemas em ele optar por não comentar um assunto desse. Diferentemente, se ele optasse por não comentar, por exemplo, o caso lá do banco. Né? O caso da condenação dele, que ele comentou sobre isso, sobre aquela condenação que ele teve, ele deu o parecer dele, diferente do Boulos, gente, é isso que eu falo, porque a gente vê o que acontece na Venezuela nesse exato momento, e a gente vê o Boulos tentando contornar a situação, isso me deixa indignado, Vou dar um exemplo para vocês, olha isso aqui. Tribunal Supremo da Venezuela declara Maduro vencedor e proíbe divulgação das atas. Cara, isso aqui, como que a gente não vai querer ver o Guilherme Boulos se posicionando sobre esse tema? E a oposição querendo ver o Guilherme Boulos falar sobre isso. Porque se tem alguém que defende isso que está acontecendo na Venezuela, essa pessoa defenderia se isso estivesse acontecendo no Brasil. Ou seja, uma pessoa dessa que defende, mesmo que seja minimamente a Venezuela, é uma pessoa perigosíssima de estar
em algum poder, aí, em alguma prefeitura, em algum governo, em algum, no Senado ou em qualquer lugar, sabe? De algum cargo público. Cara, é perigosíssimo. Porque são essas mesmas pessoas que, se isso tivesse acontecendo no Brasil, estaria passando pano. Então, assim, pra mim, são casos diferentes, tá? Mas vamos seguindo. Eu entrei em contato diretamente com o Pablo, né, onde nós tivemos um diálogo que não foi bom. Eu disse a ele, com essas palavras, eu disse a ele, que decepção, em letras maiúsculas. Um homem de Deus sem fortaleza não vale nada. E foi exatamente o que eu tenho dito a todos vocês. A exortação que eu tenho feito ao povo brasileiro é para que nós sejamos fortes. Pablo me respondeu, e eu fiquei feliz que ele me respondeu, com uma menção bíblica, dizendo, quando Deus falava para Davi não fazer algo, e ele fazia, ele estava sozinho e dava tudo errado. Eu sigo meu coração e espero poder fazer a nossa entrevista em breve. Quanto à decepção, agora podemos começar do zero, sem expectativa nenhuma. Não tenho medo de tomar tiro, mas nem por isso vão entrar no meio de um tiroteio. Me perdoe ter que remarcar a entrevista, eu acredito em você. Eu retoquei. Eu disse a ele, Pablo, não bote na conta de Deus que Davi foi um dos sujeitos mais corajosos da Bíblia. Davi é o arquétipo de coragem do homem comum contra os poderosos tiranos, os gigantes. Na minha Bíblia, não tem Davi arregando para Golias e muito menos botando a culpa em Deus. E nós entramos num ponto da conversa onde a conversa ficou ruim, porque ele me retrucou dizendo, por isso você tá preso aí nos Estados Unidos. E eu confesso que eu não gostei. Eu realmente confesso que eu não gostei dessa frase. Por vários motivos. Primeiro, porque eu não tô preso nos Estados Unidos. Eu disse a ele, eu tô livre nos Estados Unidos. Ele tá preso no Brasil. Puta merda. Mas vamos seguindo aqui. O Pablo Marçal, ele fez um vídeo falando que percebeu, com a ajuda do filho, que isso se tratava de uma armadilha, de uma arapuca. Ele não deu muitos detalhes sobre o que foi falado pelo filho dele, mas ele falou um pouco sobre esse assunto. E para quem não entendeu, esse pronunciamento do Paulo Figueiredo fez com que o Pablo Marçal fosse meio que tratado como um covarde, por não querer falar, não querer tocar no assunto Xandão. Partes dos bolsonaristas concordaram com o Paulo, tá? Vamos ver o que foi dito pelo Pablo Marçal. Por que você cancelou a entrevista com o Paulo Guimarães? Paulo Guimarães, Figueiredo, né? Na verdade é Paulo Figueiredo. Ele é um cara que tava armando uma arapuca pra mim, eu fui testar ele, pedi pra remarcar, e eu vi ele fazendo aquela presepada toda, meu filho tava correto. Então obrigado por provar quem é você. Paulo Figueiredo. E ele foi arrogante com a minha equipe, ele... Tá tudo certo, né? Ele revelou quem ele é, a gente já sabe quem é cada um agora no seu lugar, mas eu não arrego pra ninguém não, tio. Eu só vi que ele tava com má fé pra cima de mim, e querendo me pôr de advogado dele, ele que cuida dos problemas dele. Pronto. É muito fácil, né? Um cara que tá Vocês entenderam, nos né? Estados Unidos querer me chamar de arregão e ele tá lá porque passou dos limites dele, né? Entendeu? Então essa é a visão do Pablo. Pô, ele não vai dar uma de Monark, sabe? Ele não vai dar uma de Alan dos Santos ou até mesmo do Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Não vai. Cara, ele tá disputando uma prefeitura, da maior cidade da América Latina. Não faz sentido, sabe? Ele tá agindo corretamente aqui. Mas é o seguinte, como se não bastasse, ainda ontem teve uma suposta treta com o Bolsonaro, entre o Pablo e o Bolsonaro, né? Isso porque no Instagram oficial do ex-presidente da República foi publicado um post, uma postagem com alguns feitos do Bolsonaro, e o Pablo respondeu escrevendo: "Pra cima, capitão, como você disse, eles vão sentir saudades de nós." E o Bolsonaro respondeu com: "Nós? Um abraço." É óbvio que essa resposta não foi feita pelo Bolsonaro, e sim pelo doente do Carlos Bolsonaro, que fica aqui registrado também nesse vídeo a minha opinião. Um dos maiores motivos pelos quais o Bolsonaro não segue sendo presidente do Brasil são os filhos dele, ok? São os filhos dele. É um pior que o outro. Cada um dos filhos do Bolsonaro é especialista em fazer uma merda diferente. Então cada um se especializou em fazer alguma merda, né? Vocês sabem muito bem o que o Flávio Bolsonaro faz, vocês sabem muito bem o que o Carlos Bolsonaro faz, e o Eduardo Bolsonaro também não precisa nem falar nada, né? Visto o pendrive que ele foi levar lá na Copa do Mundo, aquela desculpa esfarrapada que ele deu. Então fica aqui o meu registro, que eu não gosto de nenhum dos filhos do Bolsonaro, tá? Após essa resposta no Instagram, o Pablo se pronunciou. Ele disse que conversou com o Bolsonaro, né, com o próprio Bolsonaro, e não poupou palavras para ofender o Carlos Bolsonaro.
de hoje marca uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro? Não, de forma nenhuma. nenhuma. Deu uma entrevista falando até que o senhor falta caráter no Ah, isso é discussão eleitoral. Depois que passa a eleição, tá tudo certo. Eu fui candidato a presidente em 2022, a gente... Eu acho que ele não vai falar. Ele foi candidato em 2022, ele desceu a lenha. Daqui a pouco eu falo no Bolsonaro, né? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Acabou tendo uns problemas também. Depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele, que inclusive é nossa, né? E agora o político ele tem que ter ele não pode pensar com o intestino, sabe? Aquela presepada que aconteceu no Instagram, lá até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Hoje ele fez novos comentários, né? Falou até que sugeriu pro eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre tá aí para atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente, ele atrapalhou... Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado, gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então é para pagar. Ah, não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro, com humildade, gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. O Carlos, ele é um imbecil por completo, tá, gente? O Carlos, como eu falei pra vocês, um dos motivos pelos quais o Bolsonaro não é presidente, né, do país são os filhos dele. E o Carlos Bolsonaro tem muita parcela nisso. Depois desse pronunciamento do Pablo, o Eduardo Bolsonaro, que esse sim é o verdadeiro bananinha, e não é o Ricardo Nunes, como o Pablo Marçal tentou colocar esse apelido no Ricardo Nunes. Não, o bananinha é o Eduardo Bolsonaro. Ele respondeu com o seguinte: se tivesse resolvido com meu pai, não precisaria editar meus vídeos retirando-os de contexto para enganar eleitores do Bolsonaro de que eu vou votar em você. Isso é estelionato eleitoral. E talvez, pela sua inexperiência política, não saiba que é o legislativo que fiscaliza o executivo. Aí vocês sabem por que essa resposta foi dada? Foi porque o Pablo respondeu com uma mensagem lá no Instagram do Eduardo, a um vídeo que o Eduardo publicou, né, para falar sobre as pessoas que iriam votar no Pablo Marçal. Basicamente, ele escreveu lá: esse vídeo é para você que cogita fazer o M. Então, vamos ver o vídeo que o Eduardo Bolsonaro agora, né, Eduardo Bolsonaro fez falando sobre o Pablo Marçal. Pessoal, vocês estão vendo aí uma certa polêmica, né? Bolsonaro ontem gravou um vídeo declarando... Aliás, pra quem viu esse vídeo, percebeu o Bolsonaro completamente, sabe, tipo, deslocado. Parece aquele... O cara tava com a faca aqui atrás, ó. Fala isso aí, apoia o Nunes. Do apoio ao Ricardo Nunes, candidato a prefeito de São Paulo. Primeiro de tudo, você pode fazer o que você quiser. Nós não somos os donos da verdade. A gente pode até estar errado, vocês podem estar certos, né? Agora, eu queria fazer com você algumas reflexões, se você me permitir, se você for uma pessoa de cabeça aberta. Tá, eu vou colocar no 1.5x aqui, tá? Se vocês quiserem aí diminuir a velocidade, vocês diminuam. Vamos lá. Eles não reclamavam da Joyce, do Frota. Por quê? Porque eles na eleição eram de um jeito, depois da eleição acabavam se mostrando de outro. E aí, eu vou lembrar pra vocês que na eleição de 2022, o Marçal encheu o peito pra falar que a diferença entre Lula e Bolsonaro era apenas um dedo. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a foto um dedo em um deles. Meu Deus, gente. Cara, vocês não estão percebendo o que os bolsonaristas, principalmente os mais próximos do Bolsonaro, que são o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, estão fazendo de tudo pra manchar a imagem do Marçal. Pelo amor de Deus, isso daí que ele falava nessa época era porque ele era candidato à presidência. Então ele não queria que o pessoal votasse nem no Lula e nem no Bolsonaro, queria que o pessoal votasse nele, Pablo Marçal. Tanto que, depois que a candidatura dele lá foi impugnada, um negócio desse tipo, pra presidente, né? Ele passou a apoiar o Bolsonaro. Fez lives com o Bolsonaro. Você que está aqui assistindo, esse link vai ser disparado aqui, eu vou passar agora. Vocês vão receber esse arquivo aqui, eu faço o que precisa ser feito. Você que é petista e está infiltrado, já saiba de todo o seu coração e do nosso também, vocês não vão levar a presidência da República, o pirata não vai voltar para o Palácio. E a partir de agora a gente vai crescer numa energia, só que a gente precisa de você.
não tenha vergonha de defender o Bolsonaro. Então, aquilo ali é um jogo político. Da mesma forma que ele acabou de falar na entrevista ali, que é um jogo político. O Bolsonaro falar nessa altura do campeonato que o caráter dele é questionável. O caráter do Pablo Marçal é questionável. Ele sabe que depois das eleições, tudo muda. Ele vai conseguir conversar com o Bolsonaro normalmente. Por isso, inclusive é por isso que o Pablo Marçal, por mais que ele esteja sendo atacado pelo Eduardo Bolsonaro, pelo próprio Jair Bolsonaro, ele não retruca. Ele não retruca, porque ele sabe o poder que ele tá tendo nas mãos. Porque o público do Bolsonaro tá apoiando o Marçal. Então, o público do Bolsonaro não quer ver o Marçal criticando veementemente o Bolsonaro, né? E principalmente o Jair Bolsonaro. Porque, assim, os filhos do Bolsonaro tá no mesmo pacote ali do Bolsonaro, mas, tipo assim, ninguém liga pros filhos do Bolsonaro. O pessoal liga pro Jair Bolsonaro. Tanto que o Carlos Bolsonaro foi xingado, né, de retardado mental pelo Pablo Marçal. Então, assim, o Pablo Marçal pisa em ovos pra falar sobre o Jair Bolsonaro, sabe? Ele não vai criticar o Bolsonaro. Ele criticou nessa época aqui porque ele também era um candidato, porra. Caralho. O Marçal diz hoje que ele apenas tinha críticas pontuais ao governo Bolsonaro. Mentira. Já tá se fantasiando pra ganhar a eleição. Olha lá. Pelo amor de Deus, eu não acredito que eu tô tendo que defender Pablo Marçal aqui, gente. Cara... Em 2022, na eleição, era muito claro, era muito fácil de você escolher de um lado bem, do outro lado mal. Ele tinha o lado dele. Ele tava concorrendo, porra. E no momento mais importante, não dá pra dizer que se tratava de uma crítica pontual. No momento mais importante, ele tava com o Bolsonaro. Vocês podem pesquisar, tá, gente? Vocês podem pesquisar e vocês vão ver. Inclusive, ele fez live ao lado do Jair Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, participando ativamente da campanha. No momento mais importante, ele escolheu ficar em cima do muro e lavar as suas mãos. Mentira! E agora, nem um ano e meio depois, ele adota todo o discurso da direita. Cara, obviamente não é da política, né? Nunca foi federal. É por isso que eu falo, mano. Caralho, mano. É esse cara aqui que eu não gosto, é o Carlos Bolsonaro que eu não gosto, e o Flávio Bolsonaro é tipo assim, é o esgoto do esgoto, tá? O motivo da derrocada foi o Flávio Bolsonaro. Você fica à vontade pra tacar pedra, sai distribuindo pancada pra todo lado, adotando exatamente o discurso da direita. Se você não conhecer, se você for um alienígena que chegar agora no planeta Terra, na cidade de São Paulo, e você olhar o discurso do Marçal, você vai falar, cara, esse é o cara. Mas por quê? Porque ele foi treinado pra aquilo dali. Uma coisa, eu sempre faço uma distinção, né? Por que eu admiro tanto meu pai e as pessoas gostam tanto dele? Porque ele vive aquilo dali. A história de vida dele é toda em cima dessa trajetória dele de honestidade, de ralar, de correr atrás, de aprender com a própria experiência. E isso daí, quando você tem isso do seu lado, você não precisa de um marqueteiro pra se fantasiar e se apresentar numa embalagem nova, numa eleição, sendo que um ano e meio atrás você estava falando algo totalmente diferente. O Marçal, por exemplo, qual é a grande bandeira dele? Empresário, empreendedor, economia liberal, menos imposto. Legal. Se ele é menos imposto, ele não conseguiu ver em 2022 que o Lula ia taxar tudo, que o Bolsonaro tinha um Paulo Guedes do lado dele. Mano, ele vai ficar com isso daqui até o final, não é possível. Não é possível. Depois de 30 anos no Brasil, finalmente a gente teve É só esse argumento que já é furado. De economia liberal clássica, com a teoria certa para fazer o país crescer, igual Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul. E aí, o empreendedor vem e faz um vídeo criticando o Carlos Bolsonaro. Não, o Jair Bolsonaro perdeu a eleição de 22 porque o Carlos Bolsonaro não, cabeça fechada, não fala com ninguém. O Bolsonaro perdeu com a máquina na mão, a máquina mais poderosa da América Latina. O Bolsonaro, ele não deu espaço para os Perdeu, porra, com a máquina na políticos mão. governarem do lado dele. Isso aqui é verdade. Pra gente honesta, não é pra vagabundo, não. Ele colocou ali 6 mil militares na presidência da República, sendo que ele poderia colocar realmente, dividir o poder, ou compartilhar o poder com gente honesta. Ele acabou não fazendo. É uma sequência de erros, assim, absurda. Perdeu o debate, tráfego pago, não dá espaço político. O Carlos Bolsonaro foi um cara determinante pra perder a segunda. Cara, eu concordo em gênero, número e grau com o que o Pablo Marçal tá falando aqui. É o que ele... Ô Eduardo Bolsonaro, você tá fazendo eu querer votar no Pablo, né? Um cara rancoroso, raivoso, não fala com ninguém, sempre impaciente e algumas falas desconectadas prejudicaram ele demais. Ele perdeu, né? Cara, mano, é eu aqui. Principalmente pra ele mesmo. Começa a baixar o nível, né? Só que o Carlos, gente, deveria ser elogiado. O Carlos, se estivesse na iniciativa privada, se ele estivesse numa Apple, numa Microsoft, ele tinha ganhado alguns prêmios. Porque ele foi o primeiro cara a ter a visão. Um visionário lá atrás, que criou a rede social do meu pai, a minha, a do Flávio. Nossa, que visionário. Hoje em dia é muito comum todo deputado, Que visionário, ele criou as redes sociais dos bolsonaristas. Só porque o cara é atrasado não significa que o irmão, que é um pouquinho, que entende um pouquinho de internet, seja um visionário, porra, tá de brincadeira? E até candidato de rede social, né? Aprenda com o Carlos Bolsonaro. Meu Deus do céu. Não, tá, vamos voltar. É o seguinte, pra quem não tá entendendo aqui o jogo, é muito simples, gente, é muito simples. O Jair Bolsonaro, ó, se liga. O Jair Bolsonaro,
por não ter um partido em que ele manda, né? Ele tá tendo que comer na mão do Valdemar da Costa Neto. Valdemar Costa Neto, né, no caso. Afinal de contas, o PL só é grande por causa do bolsonarismo. E o Bolsonaro não pode simplesmente largar mão do partido que ele fez se tornar gigantesco. Perfeito? Qual é o gargalo? Qual é o problema dessa situação toda? É que o Valdemar, ao invés de colocar um candidato do PL na disputa pela prefeitura, preferiu fazer um acordo com o atual prefeito Ricardo Nunes. E aí isso fez com que o Bolsonaro fosse obrigado a apoiar o Nunes, perfeito? E aí vale lembrar aqui que o Ricardo Nunes, ele é aquele tipo de político que se alinha com quem for para conseguir o que ele quer na política. Inclusive, mesmo com esse apoio do Bolsonaro, tá lá o Nunes convidando aliados do Lula para uma reunião de campanha. Pô, tem até Paulinho da Força lá. Então assim, todo mundo aqui sabe que no fundo, o Bolsonaro tá se corroendo todo por ter que apoiar um cara como o Ricardo Nunes. Na campanha de 2022, eu vou deixar claro aqui, o Marçal ele era candidato a presidente e descia a lenha no Bolsonaro, inclusive realmente chegava a falar que a diferença do Lula pro Bolsonaro era que o Lula tinha um dedo a menos, ele realmente falava esse tipo de coisa, mas depois que barraram a candidatura dele, ele fortemente apoiou o Bolsonaro, participando ativamente da campanha. Eu já falei pra vocês aqui o meu voto no primeiro turno, que vai ser pra Marina Helena, entendeu? E sempre eu vou prezar por votar no primeiro turno no candidato em que eu considero mais competente para exercer aquele cargo que ele está concorrendo. Aliás, o próprio Pablo já falou que quem quiser votar pode votar tranquilamente na Marina Helena, entendeu? Só que aí, gente, depois dessa briga toda aí com os filhos do Bolsonaro, o Carlos, em uma tentativa de tentar dividir os votos do Pablo, declarou o apoio pra Marina Helena. E aí vocês já pegaram a estratégia aqui, né? É simples. Os bolsonaristas, eles querem dividir os votos do Pablo Marçal pra fazerem com que o Nunes vá pro segundo turno contra o Boulos, entendeu? E aí aqui eu já começo a ficar naquela situação, tipo assim, pô, e agora? Eu vou fazer o que o Carlos Bolsonaro quer? Pelo amor de Deus. E, gente, eu tô numa saia justa. Mas e você? Vocês vão seguir os conselhos de Carlos Bolsonaro? Continuará apoiando o Marçal ou tem algum outro candidato no primeiro turno? Não é possível que vocês vão falar aqui que vocês vão votar no Boulos, né, gente? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça do gostei, tá, gente? É muito importante para esse vídeo chegar para mais e mais pessoas. Tamo junto.